Igreja Batista Koinonia. Uma igreja que cresce com você. Acesse batistakoinonia.com. Nós temos a responsabilidade de trazer essa palavra com o tema Minha Casa, a igreja, a extensão da minha casa. E não tem muito o que inventar. Família saudável é a igreja saudável. Se a família não é saudável, obviamente a igreja vai sentir o impacto da família em seu interior. E eu quero ministrar sobre isso, sobre a ótica de Lucas no capítulo 24, a partir do versículo 13. Aí quando você lê, você vai falar assim: pastor, mas o que tem a ver família com os discípulos no caminho de Emaús? Mas é exatamente isso que eu estava falando, como é que Deus nos surpreende com sua palavra. Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos 12 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam com que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, as que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes os que a seus respeitos contavam em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então eles abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Queridos, estamos falando de família, estamos falando de casa, estamos falando de Jerusalém. Vamos, e sabemos que a família tem sido alvo a cada dia. A família está sendo metralhada. E muitas famílias estão, infelizmente, às vezes vulneráveis
estão sendo diluídas, estão perecendo, porque todos os dias a família está sendo atacada, e às vezes faltam muitos ingredientes dentro da família para consolidar, para fortalecer a família. E conosco, no Brasil, em Águas Claras, aqui onde nós estamos, não é diferente. Não é diferente. Quando a gente vê, às vezes, o filho batendo no pai, o filho espancando a mãe, o filho matando mãe, o filho matando o pai, por fortunas, por dinheiro, por drogas, enfim, coisas que estão acontecendo, pais infartando, é uma tragédia, não é? Mas é uma realidade também, infelizmente é uma realidade. Mas como é que nós temos reagido em relação a isso tudo? Eu estou falando de Jerusalém, nós vamos entender que Jerusalém é a nossa casa, Jerusalém, a gente viu aqui os discípulos, e eu gostaria de que vocês refletissem nisso, porque muitas famílias estão sendo destruídas, muitos pais estão abandonando, estão desistindo, muitas mães estão desistindo, muitos filhos desistindo dos pais, muitos pais desistindo dos filhos, e uma confusão generalizada, e as pessoas estão entrando em desespero, em colapso. E nós, como é que nós temos reagido? Se nós considerarmos aqui, esta manhã, desse fato que nós lemos aqui em Lucas, o início do cristianismo, da ressurreição de Jesus Cristo, à tarde já tinha 2 pessoinhas distanciando de Jerusalém, já estava desistindo de Jerusalém, e tinha uma expectativa que ia acontecer alguma coisa em Jerusalém. Mas só que aqui a gente observa que no mesmo dia que a palavra de Deus começa dizendo, os versículos que nós lemos, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, ou seja, estava desistindo da promessa, já estavam desistindo daquilo que Jesus havia falado que ia acontecer. Jesus estava dizendo e disse durante o seu ministério: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai sofrer, vai padecer, vai morrer, mas de uma certa forma dizendo: olha, fique tranquilo, porque ao 3º dia Ele ressuscitará, Ele vencerá a morte, Ele continuará convosco. Mas aí, no mesmo dia, a palavra de Deus fala, eu entendo que não é por acaso que ela fala, naquele mesmo dia, aqueles discípulos já estavam desistindo de Jerusalém. Às vezes nós desistimos da nossa Jerusalém, da nossa família, onde há a promessa de Deus, onde está ali o celeiro da alegria, o celeiro da felicidade, onde você vai poder comungar, compartilhar. A gente estava vendo as crianças aqui, a Grace estava até falando, olha, né, como as crianças são cuidadas, né, a criancinha bem pequenininha com a bolsinha aqui, bem bonitinha, né, a criancinha com a bolsinha, sabe, a família é coisa linda de Deus. Família é algo, é um presente de Deus, sabe? E nós não podemos desistir da nossa família. Por mais que a mídia tenta derrubar e dizer que isso é coisa do passado, por mais que essas coisas venham à tona e eles vêm jogando sobre nós não podemos abrir mão da nossa casa, nós não podemos abrir mão da nossa família, nós não podemos simplesmente aceitar o que o mundo está dizendo que tem que ser feito, porque a palavra, ela tem promessa, e Jesus Cristo tem algo especial para a sua família, para a sua casa. Querido, se você pensou em desistir do seu filho, se você pensou em desistir da sua esposa, se você pensou em desistir da sua mãe, do seu pai, Jesus diz para você: não saia de Jerusalém, porque é lá que eu vou falar contigo. E eles foram para Emaús. Alguém conhece alguma passagem na Bíblia que fala de Emaús, além dessa passagem? Eles estavam voltando para uma aldeia, e o que tinha em Emaús? Nada. Ele estava abrindo mão de um lugar que tinha uma promessa de algo, de perder, de ver a maior obra de Deus, a ressurreição de Jesus Cristo.
Ele estava abrindo mão disso e estava voltando para Emaús, para a sua aldeia, para a sua vidinha. Às vezes a pessoa teve experiência com Deus, Deus tem promessa para você, Deus tem falado ao seu coração, Deus tem falado aos nossos corações, mas essa luta, esse desespero, talvez essa pressão social, essa pressão que nós vivemos, tem feito com que nós tiramos o foco de Jerusalém, tiramos o foco e vamos voltar para Emaús, vamos voltar para o nosso vilarejo, vamos viver sem compromisso, onde não tem nada, sem compromisso com Deus, e com isso, as famílias estão sendo atacadas. A palavra de Jesus, ela diz assim: loucos e duros de coração. Pesado, né? Jesus andando, encontra aqueles discípulos e fala: loucos e duros de coração. É uma palavra pesada. Por que Jesus foi tão severo com eles? Por que será que Jesus, ele foi tão impactante quando os chamou de loucos e de coração duro? Por que será? Porque os motivos que eles estavam abandonando Jerusalém eram motivos banais, eram motivos de frutos dos seus próprios corações. E às vezes nós largamos Deus, nós não protegemos a nossa família. A pastora Deise ministrou aqui outro dia, estava falando sobre se colocar na brecha dos muros, como forma de proteção da sua casa, da sua família. E às vezes nós fazemos como esses discípulos, queremos voltar para Emaús, falta de comprometimento, porque nós estamos vivendo simplesmente e alimentando simplesmente os desejos do nosso coração. E Jesus chega para eles e fala: loucos, duros de coração, por que vocês estão indo para Emaús? Sabe, de repente Jesus está falando conosco: é loucura o que você está fazendo, é loucura o que nós estamos fazendo, não se colocando nas brechas, não protegendo a nossa casa, não protegendo a nossa família. Por isso existem famílias doentes, por isso existem igrejas que estão doentes, porque nós não temos colocado na brecha, e nós não temos cuidado de Jerusalém, nós não temos ficado em Jerusalém, nós não temos orado por Jerusalém, nós não temos nos mobilizado por Jerusalém, nós não temos feito nada pela nossa casa, nós não temos feito nada pela nossa família, nós não temos feito nada por aqueles que Jesus colocou sobre as nossas responsabilidades. E de repente Jesus chega para você e fala assim: louco, você está olhando só para os desejos do seu coração. Eu quero dar alguns motivos que nesse texto levaram esses homens a sair de Jerusalém. E às vezes a gente vai se achar dentro desses motivos. Primeiro deles, dar ouvido à conversa fiada. No versículo 13 e no versículo 14, a palavra de Deus fala sobre isso. Em Lucas, no texto que nós lemos, no versículo 13 e versículo 14, Lucas 24, eu quero ler com vocês. Lucas 24, 13 e 14, diz assim a palavra: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Então eles estavam conversando, eles estavam falando sobre tudo. E às vezes nós saímos de Jerusalém, nós falamos de tudo, nós gastamos tempo falando de tudo, mas talvez nós não estamos sabendo usar o tempo que Deus nos deu.
para nos colocarmos e esperar lá em Jerusalém a resposta de Deus. É necessário, queridos, é importante que nós possamos falar com Deus e contar para Deus a nossa história, contar para Deus a nossa luta, confidenciar as nossas dificuldades, as nossas alegrias, compartilhar as nossas vitórias e agradecer a Deus e esperar lá na sua casa, no seu lar, as coisas acontecerem. Eu estava vendo, e você já deve ter visto o testemunho do Thales Roberto. Imagina uma mãe vendo o seu filho largado, o filho totalmente largado às drogas, uma mulher de oração, um pai de oração, um homem e uma mulher que passou a sua vida na presença do Senhor, e o seu filho estava nas drogas, e ele falava que, contando o seu testemunho, que todos os dias a sua mãe orava por ele, todos os dias os seus pais intercediam por ele. Aí ele se emociona muito, que diz que quando a mãe dele faleceu, que ele pegou a Bíblia, dentro da Bíblia estava lá o bilhetinho com o propósito da mãe: orar pelo Thales. Isso é se colocar na brecha. Isso é você esperar em Jerusalém a resposta de Deus. E não fazer como os discípulos fizeram. A coisa aconteceu de manhã, à tarde já estava voltando, já tinha desistido. Em um espaço de tempo muito curto, já havia desistido de tudo aquilo que eles haviam visto Jesus fazer. Eles já tinham desistido. E em Emaús não havia nada. A verdade é que enquanto a igreja estava reunida lá em Jerusalém, tentando assimilar os últimos acontecimentos, e às vezes até esclarecer o sumiço do corpo de Jesus, esses dois já estavam voltando para a sua antiga vidinha. Estavam voltando para Emaús, vamos para lá. Agora a gente esperava um Jesus restaurador, um Jesus remidor, e estamos decepcionados, e nós vamos voltar agora para Emaús, isso no mesmo dia. Nós precisamos guerrear constantemente. Nós precisamos nos colocarmos na retaguarda. E esse texto ele fala de uma cegueira espiritual. Sabe? Ele fala de uma certa cegueira. Aqueles homens, fala assim: aconteceu que enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Uma cegueira. Porque eles estavam compenetrados em si mesmos, tão envolvidos nas próprias desculpas e justificativas, que eles não conseguiram entender que Jesus estava com eles. Às vezes nós ficamos tentando dar respostas às coisas que de repente parece que estão fugindo do controle em nossas vidas. Parece. Estamos compenetrados em nós mesmos, pensando como nós vamos resolver a situação. E Jesus está lá querendo falar com você, querendo dizer: olha, vá por aqui, mas você não consegue ouvir. Nós não conseguimos ouvir a voz. Nós não conseguimos entender que é Jesus que está conosco, e com esses dois homens não foi diferente. E eles ainda falam o seguinte: provavelmente eles estavam dizendo: essas coisas de ressurreição é coisa de louco, é histerismo. E ali, do seu lado, estava o Jesus ressurreto. A decepção talvez estava levando aqueles dois homens conversando no caminho, dizendo: meu Deus, falaram de ressurreição, já é o terceiro dia,
Já o terceiro dia colocaram Jesus lá e nada acontece. Nós estamos decepcionados. Isso é coisa, é histerismo coletivo. O povo está falando isso, mas não vai acontecer. E Jesus é um Jesus de surpresa. De repente você está dizendo: olha, a minha causa já acabou, eu já não consigo mais, isso já era. Já tem muitos anos que eu tenho colocado isso na presença do Senhor. E Jesus está lá do seu lado querendo dizer: olha, deixa eu abrir essa gaveta para você, deixa eu restaurar a saúde, olha, deixa eu mudar a sua história, deixa eu mudar a história da sua família, deixa eu mudar o seu Israel. Fica aqui, porque é aqui que eu vou falar contigo. Mas talvez o desespero, a gente não consegue parar e nós não conseguimos identificar a voz de Jesus. Mas Jesus diz para você nessa tarde, nessa noite: olha, fique em Jerusalém, espera do Senhor, faça a sua parte, mas preste atenção e ouça e entenda e tenha discernimento quando Jesus quer falar contigo, porque Ele é ressurreto. A palavra de Deus fala que Ele morreu sim ao terceiro dia, que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive para sempre, está à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você, cuidando da sua Jerusalém. Aleluia. O terceiro motivo é a tristeza. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Por que eles estavam tristes? Eles estavam tristes por causa da morte de Jesus. É lógico. Talvez pela ingratidão do povo de Israel. De repente eles estavam pensando assim: por que escolheram Barrabás? Por que escolheram Barrabás para ser solto? Eles estavam tristes. Talvez até pelo o próprio grupo de Jesus. De repente eles estavam pensando assim: como é que Pedro, que era tão valente, ele não morreu de vergonha por negar Jesus os 3 dias? Eles estavam decepcionados. Eles estavam tristes. Eles estavam tristes por vários motivos. Por isso eles não puderam suportar essa pressão. E tentaram voltar para Jerusalém, para Emaús. Só que a palavra de Deus, ela fala assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A tristeza pode vir. Às vezes nós até ficamos em momentos conturbados, mas nós temos que entender que Jesus Cristo presente. Hoje eu estava falando na classe e estava dizendo: nós às vezes podemos até passar por momentos de tribulação, mas se você estiver atravessando por tribulação, não é o fim, porque o final é vitória. O final é vitória. O final com Cristo é vitória. Sabe, nós não podemos desistir no meio do caminho. Nós não podemos desistir daquilo que Deus colocou, porque um dia nós prestaremos conta. Um dia eu vou prestar conta com o que eu fiz com a Grace. Deus amado. Um dia eu vou prestar conta com o que eu fiz com o Mateus. Por que eu deixei o Mateus usar aquele coque? Eu vou prestar conta. Um dia eu vou prestar conta sobre a vida do Pedro Henrique. O Senhor vai chegar e falar assim: o que você fez com o meu filho? Qual foi o ensinamento? Nós vamos prestar conta. Não abra mão da tua família, querido. Não abra mão. E não desespere. Que tem horas, tem momentos em nossas vidas que parece que o negócio está tenso. Parece que a gente está perdendo o controle. Mas não volte para Emaús. Não volte para Emaús. Quarto motivo é o saudosismo. Diz assim: és o único porventura. E ainda, eles foram desaforados com Jesus. Eles falam para Jesus: és o único porventura que, tendo em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Gente, eu fico imaginando como é que Jesus, né? Ele vai falando e fala assim: por que vocês estão assim? Eles andando lá, nem dão atenção, falam assim: por acaso você é o último, né? É o único, né?
Você é o único que vai lá em Jerusalém e não sabe o que está acontecendo lá. Só sendo você mesmo. Ir lá e não saber o que está acontecendo nesses últimos dias. Aí Jesus ainda vai e fala para ele assim: o que está acontecendo? Que humor, né? O que é que está acontecendo lá? Como Jesus é tremendo, né? Aí ele pergunta quais? Aí eles explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras. Era. No coração daqueles dois homens, Jesus era. E no seu coração? Jesus era ou Jesus é? Jesus é, queridos. Ele continua sendo Jesus. Ele continua sendo Jesus. E o saudosismo, ele é preocupante, porque às vezes as pessoas... O dicionário ele define saudosismo como culto ao passado. E às vezes nós ficamos vivendo o passado. Quando eu era jovem eu fazia isso. Quando eu era jovem eu cantava no coral. Quando era o pastor tal. Quando eu era da outra igreja, né? Quando eu era, no passado, isso acontecia. Mas queridos, se posicione. Sabe, não é quando você era, porque você é lavado, transformado pelo poder da palavra de Deus, e é hoje. Nós servimos um Deus do agora, um Deus do já. Nós temos que abrir mão desse passado, ficar preso no que você fazia, e recomece, fique em Jerusalém, lute pela sua vida, lute pela sua família, faça a sua família uma família saudável, porque assim a igreja será uma igreja saudável. Não fica pensando no passado, não fica olhando naquele profeta que poderia ter feito, se eu tivesse lá, se eu fosse lá. É hoje, é aqui, é agora que Deus está falando contigo. É hoje, é aqui, é agora que Deus quer falar contigo. É hoje, é aqui, é agora que Deus vai entrar em sua Jerusalém, vai mudar a sua história, vai transformar a sua vida, vai restaurar o seu lar, vai restaurar a sua casa, porque é hoje que Jesus está falando contigo. Aleluia! É hoje. É interessante que foi exatamente no maior momento de milagre de todos os tempos, a ressurreição, que esses dois pensavam que o poder de Deus havia cessado. Vocês já pensaram nisso? Exatamente nesse momento que os dois pensaram que havia cessado o poder de Deus. Era o profeta, e não sabia eles que estava começando a grande obra. O quinto motivo é a perda da esperança. Eles falam assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, nessa época, os defuntos eles eram colocados em cavernas, eles não eram enterrados, porque a morte ela só era confirmada oficialmente 3 dias após, para não enterrar ninguém vivo, e era só 3 dias após a morte, e era exatamente no terceiro dia. Eles estavam falando, mas terceiro dia, a gente esperava que esse Jesus havia de redimir. Eles estavam sem esperança de tudo. Eles estavam arrasados, eles estavam decepcionados, mas Jesus estava do lado deles. E às vezes a gente se decepciona. Nós que somos pastores ouvimos e aconselhamos muitas pessoas que nos abordam e falam: pastor, eu estava numa igreja tal, eu estava em tal lugar, mas tem muito tempo que eu não falo com Deus, não me relaciono, não adoro, porque eu me decepcionei com fulano, me decepcionei com ciclano, me decepcionei com a esposa, com o esposo, com o filho, enfim, me decepcionei. Mas nós não podemos estar firmados em pessoas, em coisas. Nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Nós temos que estar firmados em Jesus Cristo. Nós temos que estar firmados, porque
Deus é tremendo. E eles falam, a gente esperava que fosse Jesus que havia de redimir Israel. A gente esperava. E agora ele está morto. Mas quantas vezes Jesus afirmou que o seu reino não é deste mundo? Quantas vezes ele falava isso? E mesmo assim, os apóstolos pensavam que Jesus iria ser coroado, enfrentar os romanos, guerrear. Eles pensavam assim, né? Aí aquele homem que falava, que profetizava, tinha sido morto. Aparentemente naquele momento tinha sido derrotado. Aparentemente. Agora eu acho que onde eles correram o maior risco foi no motivo 7. Os discípulos indo para o caminho de Emaús, faltaram a eles fé. Eles tiveram descrença. Mas o problema maior aqui, diz assim, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde tais coisas sucederam. Aí eles, é verdade também que algumas mulheres, aí acho que é o perigo deles, duvidaram das mulheres. Eles não acreditaram. Das mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Aí eles não acreditaram nas mulheres. De fato, alguns dos nossos, aí foi alguém lá, foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Parece até que dá para a gente ouvir, né, o tom do desprezo deles em relação ao testemunho dessas mulheres. Mas elas não eram qualquer uma mulher. Eram mulheres bem conhecidas do grupo. Mulheres respeitadas, que tinham nome e sobrenome. Mulheres que apoiaram Jesus em seu ministério. Olha o que a decepção, olha o que a falta de fé faz. Às vezes, nós estamos em casa e Deus envia profeta. Deus fala, Deus usa. Deus leva mensagem em sua casa. Mas nós estamos com uma falta de fé tão grande que nós não damos crédito. Nós não conseguimos abrir o nosso coração para entender que Deus está falando aos nossos corações, pela falta de fé. E por essa falta de fé, o amor vai se esfriando. E nossa Jerusalém vai sendo abandonada. E nós vamos nos distanciando, porque nós não acreditamos. Vai lá, Deus fala aí, quando sai, um olha para o outro e fala assim, será que foi Deus mesmo? Não vale, não tem mistério, sabe? Se Deus está contigo, se Deus está na sua casa, abre o seu coração. Ele tem interesse na sua vida, Ele tem interesse no seu lar, Ele tem interesse na sua família, Ele tem interesse na sua Jerusalém. Olha, o que eu acho fantástico, porque às vezes você sai da sua casa, você sai de onde tem promessa, você sai de Jerusalém como esses discípulos fizeram, e as pessoas estavam lá em Jerusalém aguardando os últimos acontecimentos, mas Jesus é tão lindo, Ele se preocupa tanto com você. Sabe o que vocês talvez não observaram? Estava todo mundo lá esperando os acontecimentos em Jerusalém, e Jesus vai com eles buscá-los de volta, mesmo eles já tendo abandonado Jerusalém. Jesus não vai só o caminho de Emaús, Jesus vai ao encontro deles, Jesus vai atrás deles. 3 coisinhas que me chamaram muita atenção, foi que Jesus foi atrás deles, Jesus se alimentou, Jesus ficou com eles. Segunda, Jesus ouviu todas
todas as queixas deles. Todas as queixas deles Jesus ouviu. E a terceira é que Jesus falou aos seus corações e os convenceu a voltar para Jerusalém, porque se você, querido, tiver abandonado a sua Jerusalém, se você tiver ido para Emaús, embora que você esteja pensando aí, pastor, mas agora é tarde, eu já abandonei minha Jerusalém, já estou em Emaús, Jesus vai entrar com você, vai lá em Emaús, lá onde não tem mais nada, não tem esperança, não tem mais nada, Jesus vai te restaurar, vai ouvir as suas queixas, Jesus vai falar o seu coração, vai trazer de volta a alegria, vai trazer de volta a sua Jerusalém, vai trazer de volta a sua casa. Essa foi a visão de 2 discípulos. E eu quero finalizar pedindo a você que tem essa visão deste homem, que eu vou ler aqui, que é Neemias. Neemias nos ensina como cuidar de Jerusalém. Esta visão é necessária que nós tenhamos. Diz assim: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Neemias perguntando sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Eu vou ler de novo, tá? Diz assim: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Aí Neemias fala assim: quando eu ouvi essas coisas, eu sentei. Imagina aí, Neemias pergunta e fala assim: ó, o negócio está tenso, porque os muros foram derrubados, as portas estão queimando, quem sobreviveu passou por tribulação, e o negócio está complicado. Aí Neemias fala assim: quando eu ouvi essas coisas, eu parei, sentei e chorei. Passei dias lamentando-me. Olha o segredo aí: jejuando e orando ao Deus dos céus. Essa é a postura totalmente oposta daqueles 2 discípulos. Eles largaram e saíram e voltaram para a vidinha. E Neemias estava numa vidona confortável. Quando ouviu falar sobre Jerusalém, ele fala: e nesta hora eu sentei, eu chorei muito, fiquei alguns dias orando e jejuando. Sabe o que é isso? Restaurar Jerusalém tem um preço. Restaurar Jerusalém demanda lágrima. Restaurar Jerusalém demanda tempo, oração, jejum. Restaurar Jerusalém demanda obediência, confiança no Senhor. E nós precisamos tomar essa postura e ter essa visão de Neemias. Lá no versículo 11, ele fala assim: cheguei a Jerusalém, depois de tudo isso, de jejuar, de chorar muito pelo povo. Engraçado que ele fala, sabe o que ele fala com Deus na oração dele? Senhor, eu pequei,
Nem lá ele estava. Mas sabe o que é isso? Ele se colocou no meio do povo. Me perdoa, porque nós pecamos. Ou seja, essa causa é minha também, Senhor, me ajuda. E às vezes nós estamos vendo o irmão morrer de um lado, cair do outro, nós desviamos, porque a causa nós entendemos que não é nossa, e nós precisamos pagar com lágrima, com choro, com oração, com jejum, pela nossa Jerusalém, pela nossa vida, pela nossa história. E chegando lá em Jerusalém, depois de tudo isso, ele fala assim: cheguei a Jerusalém, e depois, 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que Deus, o meu Deus, havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Ele vai para Jerusalém, e lá ele fica 3 dias fazendo uma inspeção. O que eu vou fazer para levantar os muros? Como é que eu vou fazer para restaurar Jerusalém? Nós precisamos ficar esse tempo. Nós precisamos desse tempo. Nós precisamos de estratégias. Nós precisamos de sair e pôr em prática aquilo que Deus colocou em nossos corações, em prol da nossa Jerusalém. Porque a sua família sendo saudável, a igreja será uma igreja saudável. Amém? Você pode ficar em pé agora, querido? Você quer tomar essa postura de Neemias agora e chorar pela tua casa, chorar pela tua família, pela tua Jerusalém? Ou será que está bom a gente indo para Emaús? Eu queria que você refletisse agora. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e pensa sobre a sua casa, sobre a sua vida. Será que a gente tem pagado o preço? Ou será que nós desistimos? No mesmo dia, os discípulos saíram. Neemias ouve a notícia sobre Jerusalém, chora, ora, jejua e vá até Jerusalém. Chega em Jerusalém, fica 3 dias estudando estratégias para levantar os muros. E agora é a hora que o Senhor está te dando. São os 3 dias de Neemias. É este momento agora, para você estudar estratégias, para você falar com Deus aí agora, sobre a sua casa, sobre Jerusalém, onde Deus há de fazer grandes obras. Estamos vivendo agora como se fossem os 3 dias de mapeamento e de estratégias para contemplar a glória de Deus em nossa casa. Pai, nós te adoramos. Te agradeço, Senhor. Eu te louvo pela minha casa. Não somos uma família perfeita, Senhor. Nós somos pecadores, nós erramos. Nem tudo acontece como nós queremos. Mas uma coisa, Senhor, eu quero declarar agora. Nos ensina a levantar, a reedificar os nossos muros. Nos ensina, Senhor, a nos colocar na brecha. Não permita, Deus, que tomemos o caminho de Emaús,
Não permita, Senhor, que abandonemos a nossa Jerusalém, a nossa casa, a nossa cidade. Nos faz uma família saudável, Senhor. Nos faz uma igreja saudável na Tua presença. Eu profetizo sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Às vezes, ó Deus, tem mães aqui decepcionadas, tristes, com o coração contrito, machucado, decepcionadas, faltando fé, na condição daqueles discípulos. Mas traga, Senhor, a visão de Neemias, a posição de Neemias agora, Pai. Que elas possam chorar nesse momento, que possam pagar o preço com lágrimas, que possam falar contigo, Senhor. E o que me alegra é que a Tua palavra diz que o Senhor inclina os seus ouvidos. O que me alegra é que a Tua palavra me diz que o Senhor para e presta atenção no choro, nas lágrimas, na voz das mães, dos pais que aqui estão. O que me alegra, Senhor, é que o Senhor está trazendo de volta pessoas que já estavam abrindo os muros de Emaús, os portões para entrar, e o Senhor está trazendo de volta, porque o Senhor foi atrás, o Senhor ouviu as suas queixas, está ouvindo as suas queixas, e o Senhor está falando a cada coração nessa noite. Espírito de morte, de suicídio, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Tristeza, decepção, angústia, ansiedade, nós declaramos agora: saia, em nome de Jesus. Traga de volta alegria aos lares, Senhor. Alegria que talvez se perdeu ao longo do tempo. Respeito que às vezes se perdeu entre as famílias. Pai, eu te peço agora, restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a saúde de famílias aqui nesta noite, a começar pela minha casa, a começar por mim. Restaura minha Jerusalém, Senhor. Restaura a minha vida, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Obrigado por falar aos nossos corações, obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações. Nós te amamos, eu te louvo, Senhor. Quem foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, aplaude o Senhor. Para Ele, porque só Ele é digno de toda glória. Restaura a sua Jerusalém. Aplauda o Senhor, porque Ele visitou a sua casa, Ele visitou o seu coração, Ele foi atrás de você, Ele te restaurou, Ele te buscou, e Ele quer restaurar, continuar restaurando e zelando pela sua casa. Aleluia.